Fala galera da Central do Enem, aqui é o professor Jorge, estamos dando início a mais um módulo de eletrostática. E hoje o conteúdo abordado, doutores, lei de Coulomb, tudo bem? Lei de Coulomb, vamos fazer um paralelo entre a força elétrica, definida pela lei de Coulomb, e a força gravitacional. Vamos ver que tem alguma semelhança e até algumas estratégias de resolução de questões a gente pode usar tanto para uma quanto para outra, tudo bem? Uma análise vetorial bem simples, para dois vetores, mas quando você consegue absorver a análise vetorial para dois vetores, você consegue estender para vários vetores, para 3 vetores, 4, 5. Claro que aí tem um complemento, uns pequenos complementos, que na resolução do exercício a gente vai abordar com cuidado, tá bom? Também alguma coisa que é bem recorrente quando a gente está trabalhando nos cálculos referente à eletrostática, são os prefixos decimais, tá bom? E também a importância nesse contexto da notação científica, tá beleza? Então a gente está começando logo com a lei de Coulomb, que é uma lei que ela faz referência à força elétrica, tá, doutores? É a definição. Primeiramente, a gente vai abordar acerca de duas cargas. E aí a gente vai ter um par de força, a ação e reação, tudo bem? Então essa lei ela foi elaborada pelo Charles Coulomb em 1783, tá, doutores? Esse camarada que os senhores estão vendo no vídeo, tá bom? Então, tendo duas cargas, a gente vai aqui utilizar, temos dois corpos, olha só, doutores, vai ser recorrente você ouvir falar a palavra pontiforme, tá? Então, duas cargas, quando ele fala pontiforme, quer dizer que são cargas pontuais. É que a gente não está considerando o tamanho dela, meus amigos. É como se elas fossem pontos. Ou seja, quando a gente considera as dimensões do corpo, esse cálculo ele fica um pouquinho mais trabalhoso, tá bom? Então, para esse início de conversa, até para nível médio mesmo, a gente faz essa abordagem com cargas pontuais. Então, é muito comum você ouvir falar em cargas pontiformes. Não se desespere. Quando falar pontiforme, quer dizer que ele não está se importando com a dimensão do corpo. Não vai influenciar a dimensão do corpo. Nós estamos considerando a carga como se fosse um ponto. Tá bom? Então, olha aqui, nós temos duas cargas, tá? Senhores, olha a carga Q1, Q2. E entre elas está existindo uma força aqui. No caso aqui, a gente colocou uma força de atração, tá? Tudo bem? Mas elas podem ser forças de repulsão. Ação e reação, uma na outra, ok? E elas estão separadas, meus amigos, olha, por uma distância d, tá bom? Como foi, professor, que ele conseguiu determinar essa equação? Experimentalmente, através da balança de torção, tá, senhores? Esse instrumento aqui que os senhores estão vendo, nós tínhamos umas partículas, uns pontos que eram carregados, Aqui na figura a gente está observando aqui que uma fixa aqui tinha um valor positivo, a outra negativo. Isso podia ser invertido, não tinha problema nenhum. E o que ele observava seria aqui essa alteração aqui, essa movimentação, e tinha uma escala lateral aqui no qual ele fazia as medidas repetidamente, e assim ele conseguiu determinar, experimentalmente, através dessa balança de torção, uma lei que nós chamamos de lei de Coulomb. Tudo tranquilo? Então, olha só. Como é que ele determinou esse valor, essa equação? Qual foi o raciocínio de Coulomb quando ele definiu, quando ele estabeleceu essa lei da força elétrica? Meus amigos, ele fez a seguinte observação, olha só. Ele modificou, o valor da carga, das duas cargas, e também modificou a distância que essas cargas estavam uma da outra, tá bom? Então, olha só. Primeiramente, a gente tem aqui a primeira figura. Uma carga, tá vendo? Ela tem o mesmo valor. Coloquei Q aqui, Q aqui. E quando ele fazia essa medida aqui, ele encontrava um valor de força F, tá, doutores? E aí, olha só. Ele pegou e alterou um dos valores desta carga, olha. Ele alterou aqui, manteve a primeira e alterou a segunda. Ele dobrou o valor da carga aqui. Adivinha o que aconteceu, meus amigos?
o valor da força, ele observou que ela também o quê? Dobrou. Depois, senhores, olha só, ele continuou. Ele triplicou um dos valores das cargas. Adivinha o que aconteceu? E manteve a outra carga e a distância. Olha como a distância está sendo mantida e um valor de uma das cargas está sendo mantida, enquanto que nós estamos alterando só um valor de carga. Quando ele fez isso, aqui ele observou que a força deu o quê? Que ela deu 3 vezes o valor da inicial, ela triplicou. E assim ele observou, quando ele alterava o valor dessa carga, ele tinha uma correspondência direta nessa força aqui. Então, se ele diminuísse a carga, ele observou que diminuía a carga também. Se eu quebrasse ao meio a carga, então essa força ficava quebrada ao meio também. Ok? Essa foi a primeira observação. Tá tranquilo, meus amigos? Depois, ele resolveu alterar as distâncias dessas cargas. Tá bom? Então, olha só. A distância das cargas aqui, no primeiro momento, nós estamos repetindo essa situação anterior aqui. E a gente já sabe que o valor aqui é F, que resultou. Esse é um valor que a gente definiu. Logicamente, quando ele experimentalmente era um valor numérico, tá bom? Daí, senhores, olha o que ele fez. Ele alterou essa distância aqui. Ele reduziu a distância. Para surpresa dele, além de aumentar, e ela não aumentou só 2 vezes, porque ele dividiu a metade. Para surpresa dele, ela aumentou, olha, senhores, 4 vezes. Ou seja, quando ele reduziu pela metade aqui, olha, 2 ao quadrado dá 2 ao quadrado vai dar 4. A força aumentou conforme o quadrado dessa redução aqui. Então, senhores, quando nós reduzimos mais ainda aqui para 1/3 essa distância, olha a distância, tá vendo como nós estamos mantendo os valores das cargas? Olha, Q e Q, distância. Q e Q, reduzimos pela metade a distância. Aumentou 4 vezes aqui, olha. Agora, doutores, como nós reduzimos aqui para 1/3 da distância, olha o que aconteceu. Essa força aqui, ela ficou o quê? Multiplicada por quanto, doutores? 3 ao quadrado é igual a 9. Ela ficou 9 vezes o valor que era inicial. Então, disso, o que é que a gente conclui? Que a força elétrica ela é o que? Ela é diretamente proporcional a quem? Ao produto das cargas elétricas. Olha só o produto aqui. 1 daqui vezes 2 dá 2. 1 daqui vezes 3 dá 3. Então, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas. Ok? E, senhores, olha, lembra quando a gente reduziu aqui a distância, o que foi o que aconteceu com a força? Ela aumentou. Se nós aumentássemos a distância, a força ia o quê? Reduzir. Então, isso, matematicamente, a gente diz que é inversamente proporcional. E não é inversamente proporcional só a distância, doutores. A gente viu que ela é proporcional a quem? Ao quadrado. Olha lá, doutores, quadrado. Ao quadrado da distância entre as cargas. Bacana? Daí a gente vai montar isso matematicamente. Olha só. Força, daqui é a força elétrica. Alguns livros, alguns autores colocam aqui um exínio de força elétrica. Tá? Isso depende do autor, depende da situação, depende da questão. Porque esse mesmo FR pode, em outras situações, a gente já viu que é denominada de força elástica. Né? Então, dependendo do contexto, a gente vai saber o que esse F é. Eu prefiro usar sem o Ezinho aqui para a gente escrever menos. Tá bom? Então, olha só. Essa força ela é igual. Na verdade, a gente diz assim. A força que ela é diretamente proporcional a quem? Olha, ao produto das cargas. Professor, o que são essas barrinhas aqui? Essas barrinhas a gente chama de módulo. Ok? Ou seja, quando vir um valor de carga, se vir positivo ou negativo, doutores, não coloca o sinal, ainda mais se for negativo. É um módulo. É aquele valor sem o sinal da frente. Então, por exemplo, se vir menos 2, você vai colocar 2 aí no seu cálculo. Tá bom? E se vir mais 2, aí você vai colocar da mesma forma 2. Tá bom? Dividido, olha, doutores, inversamente proporcional. Quando ele fala inverso, esse valor aqui ele vai ficar aqui embaixo, olha, dividindo.
Então ele é inversamente proporcional a quem? Não só a distância, ao quadrado da distância. Aí você pode me perguntar, quem é esse carinha aqui? O que é esse carinha aqui? Isso aqui se chama constante elétrica. Professor, quem é essa constante elétrica? Olha, doutores, é uma característica, né, do meio onde estão essas cargas. Como assim? Olha, o meio mais comum que você vai ver nas questões é o chamado vácuo. E aí ele tem um valor específico que a gente já vai colocar aqui. O valor específico dessa constante aí. Nela acontece o maior valor que você pode ter de constante é essa daqui do vácuo. Tá bom? Porque pode ser outro lugar? Pode, doutor. Pode ser dentro da água, pode ser dentro do óleo, no ar mesmo. O do ar é aproximadamente do vácuo. Até algumas questões já falam, olha, admita que a constante elétrica no ar é aproximadamente igual a do vácuo. E aí ele vai te dar um valor padrão de 9, 10, né, a nona. A gente já vai ver esse valor aqui com todas as unidades. Bora lá. Senhores, só para a gente fixar aqui, eu vou retornar aqui, eu quero fazer uma questão aqui, doutores, para ver se a gente fixou, se o doutor fixou aqui a ideia. Vamos lá. Olha só. Beleza. Isso aqui é uma questão que eu lhes digo, não é qualquer aluno que resolve. Tá? Porque é uma questão literal. Se você observar, nós temos quase nenhum número aqui, ó. Temos 2x aqui nos dados, olha. Então, mas olha só, quando você compreende o raciocínio de Coulomb, você consegue fazer essa questão rapidosa. Então, olha só. Dois corpos de cargas QA e QB se repelem com força de intensidade F a uma distância x. Alterando, meus amigos, aqui dá para a gente resolver de umas 4 maneiras. Tem uma que é formalmente, né, correto, né, matematicamente, com todos os detalhes e tal. Mas aqui lembra que a gente está noutra pegada, que a gente está no Enem, a gente quer resolver a questão. E que se for mais rápido, melhor ainda. Então, olha só. Você viu que ele deu um valor de carga, que é a QB, disse que a força seria F, ele estando a uma certa distância x. Doutores, o que foi que ele fez aqui? Olha, alterando a distância inicial. Então, vamos lá. Inicialmente, a gente tinha uma força o quê? F. Depois, a gente alterou, olha. Aí, olha só. O que foi que ele alterou? A distância, olha. Olha o que ele fez com a distância. Ele dobrou a distância. Doutores, quando aumenta a distância, o que acontece com a força elétrica? Ela lembra lá na equação, só você pensar na equação. Se o doutor quiser, eu escrevo bem aqui no ladinho, olha. Força constante, módulo de Q1, módulo de Q2, dividido pela distância ao quadrado. Ora, doutores, olha, força e distância é inversamente proporcional. E não é só a distância, é o quadrado da distância. Então, doutores, se eu aumentei a distância para 2 vezes, essa força aqui, ela vai ficar o quê? Dividido não por 2, né? Ela vai ficar dividido por quanto? Por 4, que é o quadrado da distância. 2 ao quadrado dá 4. Tá bom? Mas, meus amigos, olha o que eu fiz aqui. Eu mudei as cargas, olha. As cargas, ela é o que? Diretamente ao produto dessas duas. Olha, nós temos aqui, era QA, virou 2QA. Então, ao produto dessa aqui, que é 2Q vezes 3Q, 2QA vezes 3QB, 2 vezes 3 vai dar quanto, meus amigos? 6. É diretamente. Pronto. Daqui a gente só simplifica, né, doutores? Lembra lá da nossa matemática elementar? Dá para dividir aqui, professor, é número par, embaixo e em cima. Dá para a gente simplificar por 2, professor. Aprendi isso aqui lá com o professor Márcio, lá com o professor Brasil. Então, aqui vamos dar quanto? 3F sobre 2, meus amigos. Pronto, está aqui a nossa resposta. 3F sobre 2.
Foi rápido lá, doutores. Na verdade, essa resolução, ela é, se você for levar ao pé da letra, ela é bem enroladinha. É claro que se a gente treinar, a gente consegue. Mas eu quero que você pense assim. Se ela é diretamente proporcional ao produto das cargas, eu vejo quanto é que dá o produto novo aqui, olha, deu 6. Ela é inversamente, então você vai dividir por quanto? Não é pelo tamanho que aumentou a distância aqui só, é pelo quadrado. Por isso que deu 4 aqui embaixo. Daí simplificou, nós temos a resposta. Está tudo resolvido, doutores. Viu só? Vamos lá. Senhores, dando continuidade aqui, tem uma coisa que acontece muito, que se repete muito nessa parte de eletrostática aqui, que é a utilização, o uso, né, dos prefixos decimais do sistema internacional. Tá? Então, prefixo decimais do SI, que é o Sistema Internacional. Bacana. Então, é muito comum, doutores, ele não vai te falar diretamente, uma carga de, vou anotar bem aqui, tá? Uma carga de 2 coulomb, porque é um valor muito grande. Normalmente ele vai utilizar esses prefixos que eu estou mostrando para os doutores. Ou seja, ele vai utilizar muito, por exemplo aqui, 2NC. A carga é igual a 2NC, que é o nanocoulomb. Meus amigos, quando ele fizer isso, você vai utilizar no seu cálculo, na parte de cálculo, você vai fazer isso aqui, olha, doutores. 2. O que é esse Nzinho aqui? Esse Nzinho é um nano. Ele significa que eu vou utilizar uma potência de 10 a menos 9. Aí eu vou colocar lá no lugar dele para fazer a conta. 10 a menos 9 coulomb. E esse valor aqui que eu vou utilizar lá no cálculo. Tá bom? Esses prefixos decimais eles são utilizados no lugar dessas potências de 10. Tá bom? Então nós temos prefixos para valores pequenos, olha só aqui. E nós temos prefixos também para valores grandes. Professor, só são esses aí? Não, tem mais, tá? Essa tabela ela se expande aqui tanto para menos até menos 24 e essa aqui até mais 24, que eu recordo. Mas em nível médio a gente utiliza, são essas que estão aí no quadro demonstrando. E a gente já conhece muitos daqui, olha. Esse prefixo aqui, mili, lembra do milímetro, centi, do centímetro, tá? Então, olha, o quilo do quilograma, mega, principalmente na informática a gente conhece muito, né? O mega, giga e tera, mas eu gostaria de afirmar para os senhores, de reforçar que esses prefixos eles não são exclusividade da informática, e na verdade nem tiveram origem lá. Tiveram muito antes, né? Nessas questões da física. E a informática ela tomou emprestado aqui esses valores aqui, porque de certa forma ele tira essa informação que muitas vezes para o público geral, né, olhar lá, aí você vai, eu vou comprar um computador, né, de 4, 10 a nona bytes, aí fica complicado, né? Então talvez para um público, né, mais comum é mais fácil e melhor entendimento a utilização desses prefixos, né, mega, giga e tera, tá bom? Beleza, então olha só, como é que eu sei que é prefixo, né? Que é prefixo decimal. Então vamos fazer algumas recomendações, tá, meus amigos? Então, olha, primeira coisa, você tome cuidado para você não confundir esse símbolo do prefixo com o da unidade principal. Não entendi, professor. Olha só. Em geral, meus amigos, o prefixo ele vem na frente da unidade principal. Então, por exemplo, aqui 8 mm. Doutor, isso quer dizer que o prefixo é esse primeiro e esse aqui é a unidade principal, ou seja, esse aqui é o mili e isso aqui é a unidade principal, metro. Então fica milímetro, tá? E só temos a questão do acento aí. Tá? Mas em geral, como as outras unidades, isso aqui não é exclusividade só do metro. A gente pode usar qualquer outra unidade da física, por exemplo, milissegundo, tá bom? Então olha só. Esse M primeiro é do prefixo, é mili, e essa aqui, segunda, é da unidade principal, tá bom? Vamos dar outro exemplo aqui, olha. 7 m de mega S.
7 megasegundos. Se você fosse convidado a pegar esse valor e colocar lá numa questão, numa resolução, não esqueça, meus amigos, você ia fazer isso aqui, olha. 7, 10 elevado, quanto é o mega, meus amigos? 10 a sexta segundo. Então, você vai utilizar esse valor aqui lá no seu cálculo. E aqui, você vai usar 8, quanto é o milha aqui? 10 a menos 3, olha. Milha aqui, 10 a menos 3 metros. Bacana! Treinando, fazendo questão, você consegue e você não vai confundir essas coisas. Tá, beleza? Olha só, tem uma questão aqui só para a gente aplicar, né, a lei de Coulomb aqui com um cálculo numérico. A gente fez ali só com as propriedades que nós aprendemos. Nós compreendemos quando ele é diretamente, quando ele é inversamente. E aqui a proposta aqui, né, meus amigos, é a gente fazer um cálculo aqui. Aí a gente vai utilizar também o prefixo, aquele nano aqui, por coincidência. Olha, doutores, o valor da constante aqui, olha. O valor da constante, tá? Daqui a pouco a gente vai reforçar isso aí ainda, tá bom? Mas aqui só para a gente fazer um cálculo utilizando os prefixos decimais. Olha aqui outro prefixo aqui, tá vendo? Tá, beleza? E aqui, olha, aqui a gente já sabe, a gente aprendeu isso aqui lá no início da eletrostática. Então, olha só, duas esferas com cargas elétricas de mesmo valor. Doutores, se ela é de mesmo valor, ainda não fazendo nenhum cálculo, eu já sei que se elas têm o mesmo valor, quer dizer que elas têm o mesmo sinal. Se elas têm o mesmo sinal, e aqui é positivo, né? Não aparece nada, é positivo. Quando elas são dois corpos, quando são os dois corpos de valores positivos, qual é a força que vai existir? É atração, repulsão. Aí o doutor já sabe que vai haver afastamento, o mesmo sinal, ó, repulsão. Então essa resposta aqui está errada, essa aqui está errada. Então já tiramos duas da jogada aí, tá bom? Nós temos então 3 possibilidades. Falta só a gente fazer o cálculo para ver como é que resultado verdadeiramente é. Então vamos lá. Lei de Coulomb, meus amigos, olha, a força elétrica constante, valor da primeira carga. Tá, meus amigos? Lembrando que alguns autores não utilizam essa barra. Essas letras aqui, às vezes, ele troca por maiúscula ou minúscula. Tá bom? Não tem problema nenhum. A distância ao quadrado, aqui, às vezes, ele coloca x aqui no lugar. Essa aqui é a lei de Coulomb. É a força elétrica, tá? Então, olha só. Força elétrica é igual. Constante, está aqui o valor, olha. No vácuo. Doutores, uma recomendação. Quando esse casinho vem esse zerozinho aqui, quer dizer que é constante no vácuo. Algumas vezes ele omite esse zerozinho aí, tá? Esse Ozinho aqui. E tem outras vezes que ele, né, em outras situações, né, ele pode colocar um outro índice aqui. Mas em regra, quando vem esse Ozinho aqui, é vácuo. Então, a gente vai ver outras constantes também quando vem esse zerozinho aí, quer dizer que é no vácuo. Então vamos lá. Senhores, colocando aqui os valores, olha aqui quanto é a constante é 9 vezes 10 a nona, vezes... Isso aqui, lembra que essas barras é só para desconsiderar o sinal. Doutores, qual é o valor da primeira carga? Esse aqui. Qual é o valor da segunda carga? Esse também. Por quê? Porque elas são de mesmo valor. Professor, eu vou colocar o 2 direto aqui. Não, doutores, lembra que tem um prefixozinho aqui que é o nano. Quanto é que ele vale esse nano aí? Esse nano vale 10 elevado a menos 9. Então, quando eu colocar aqui, eu vou colocar, olha, 2 vezes 10 a menos 9, que é o da primeira carga, ó. E tem o da segunda carga, que é idêntico também. 2, 10 a menos 9. Tudo isso vai ser dividido por quanto, meus amigos? Pela distância. Olha a distância aqui, quanto é. Professor, é só 2. Não, doutores. Isso aqui tem sistema internacional. Ele tem que estar em metro. E aí o que é que eu vou fazer? Tem um prefixo aqui que é o milhe. Ele vale quanto? 10 a menos 3. Então eu vou ficar 2 vezes 10 a menos 3. Lembra que essa distância aqui ela é ao quadrado. Então você vai colocar um parêntese, meu amigo, não vai errar. Não vai colocar só em cima do 2 ou em cima do 3. É um parêntese ao quadrado. Professor, eu posso fazer a conta aqui? O doutor até pode, mas eu acho que nesse caso aqui é melhor a gente primeiro resolver aqui embaixo, que vai dar para a gente cortar muita coisa aí.
Vou deixar aqui, olha, 2 ao quadrado dá 4. Não esquece aqui, você não vai fazer 3 ao quadrado. Potência de potência, professor Brasil, professor Márcio. Já tenho certeza que eles já reforçaram isso aí com os doutores. Então, potência de potência, você vai multiplicar esses dois carinhas aqui. 2 vezes 3 dá 6. Lembrando que tem um sinal de negativo, menos com mais vai dar menos. E aí a gente vai ter 10 elevado a menos 6. E aí, doutores, olha o que acontece aqui. Vou só repetir, eu podia resolver, mas eu vou só repetir. 10 a menos 9 vezes 2, 10 a menos 9. E aí, meus amigos, eu aplico aqui o que eu chamo, meus amigos, eu aplico aqui o que eu chamo a regra do sub-zero, doutor. Quando você vê se essas potências aí de 10, o que é que você vai fazer, meus amigos? Você vai congelar essas potências, bem aqui onde a gente está. Congelei, meus amigos. Congelei, meus amigos. Congelei. Todas as potências de 10 eu congelei. Beleza? E agora? Agora você vai ver os números que sobraram e vai fazer a conta. Olha, doutor, 9 vezes 2 vezes 2 dividido por 4. Meus amigos, eu sei que 2 vezes 2 dá 4, então tenho 4 em cima, que eu vou cortar com esse 4 de baixo. Daí o meu amigo vai observar que sobrou apenas quem? Força igual. Aqui em cima sobrou apenas o 9. E aí o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou descongelar aquelas potências lá. Como é que eu faço? Eu vou colocar em cima só de uma, olha. Tá aqui. 10. Quanto é que eu tenho em cima da primeira? Tenho 9. Quanto é que eu tenho em cima da segunda? Menos 9. E na terceira? Menos 9. Professor, ainda tem um aqui embaixo, que é menos 6. Doutor, esse camaradinha está lá embaixo. Quando ele for se juntar com esses outros elementos que estão ali em cima, toda vez que ele fazer isso, olha, de cima para baixo, de baixo para cima, a gente vai trocar esse sinal de potência aqui. Então era menos 6, vai ficar quanto? Mais 6. Tranquilo? Tá aí, meus amigos, agora, olha, tenho 9 positivo, corta com 9 negativo. E aqui vamos fazer a conta. Estou devendo 9 e pago 6. Ou se você quiser, faça lá a regra de matemática que você aprendeu com o seu professor. Tá bom? Eu prefiro assim. Eu estava devendo 9, olha, menos 9. Eu paguei 6. No final das contas, eu continuo com uma dívida, mas só de 3. Tá, doutores? Então, aqui nossa resposta, força é igual a 9. E lá continha em cima deu quanto? Menos 3 Newton. Beleza? Então, eu sei que ela é repulsiva, repulsiva, repulsiva. E o resultado dá 10, 9, 10 a menos 3. Então, é a nossa letra D. Tranquilo, né? Tranquilo. Vamos lá, vamos continuar.